As chuvas que formaram o dilúvio caíram 40 dias sem parar. Durante 150 dias, a arca ficou flutuando sobre as águas. Foi uma terrível experiência para Noé e sua família. A vida deles dependeu, aparentemente, apenas daquele barquinho em meio às tremendas tempestades. Na imensidão das águas, a arca era como uma casquinha de noz arremessada de um para outro lado por furiosas ondas que quase cobriam o barco. Muitas vezes pareceu-lhes que iam naufragar. Noé, porém, tinha fé em Deus. Sabia que, se ele os guardara até ali, guardá-los-ia até terminar o dilúvio. Depois de subir 9 metros acima dos mais altos montes, as águas foram baixando, baixando, até que a arca pôde pousar em terra firme sobre o monte Arará. Agora sentiam-se seguros, percebendo que estavam parados em terra firme. Mas ainda permaneceram no seu abrigo por mais 7 meses e 10 dias. Um dia, o Senhor disse a Noé: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Quanta alegria sentiram quando a porta se abriu. Primeiro saiu Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Depois fizeram sair a longa fila de animais que com eles por tanto tempo haviam suportado as tormentas. Passaram diante de Noé de 2 em 2, cada um com sua companheira. O leão, o elefante, a girafa, o camelo, o rinoceronte, todos em perfeita ordem. Eram tantos animais, aves e répteis que quase não dá para contar. Saíram e foram se espalhando por toda a terra. Cada animal procurava um abrigo para viver como faziam antes do dilúvio. A primeira coisa que Noé fez foi oferecer um sacrifício de gratidão a Deus por tê-los protegido de tantos perigos. Nesse dia, Deus conversou com Noé e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus prometeu então a Noé que nunca mais mandaria dilúvio para destruir a terra. Ele disse: o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e vós, e a vossa semente depois de vós. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem. Desde aquele tempo, quando começa a chover, logo aparece o lindo arco-íris no céu como cumprimento da promessa de Deus. Quando as nuvens aparecem, quando a chuva cai, o arco-íris você pode contemplar.
de olhar para o céu, Deus promete, não esquece os filhos seus. Quando você ver o arco-íris, já sabe que a chuva vai logo parar, porque Deus assim prometeu. E Deus não esquece suas promessas. Os homens podem esquecê-las, mas não Deus. Depois, Noé foi fazer sua tenda. A Escritura Sagrada diz que Noé habitou em tendas. Seus filhos casados também fizeram cada um sua tenda. Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. Deste se povoou toda a terra. 2 anos depois do dilúvio, nasceu o primeiro netinho de Noé. Outros netos vieram logo após. Outros e outros mais vieram, e dentro de uns 100 anos, a terra já estava povoada outra vez. Noé contava sempre a seus netos a história do dilúvio, e seus filhos também a repetiram aos netos seus. Afinal, toda a gente daquele tempo ficou conhecendo a emocionante história do salvamento de 8 pessoas fiéis a Deus por meio da arca. Esta experiência ficou muito fortemente gravada na mente dos filhos de Noé, e jamais, enquanto vivessem, poderiam esquecê-la, pois ninguém passou como eles por tão grandes sustos. Quando alguém duvidava do que contavam, diziam: pois então suba ao Arará e veja a arca, ela ainda lá está. Depois, quando aumentou muito a descendência dos filhos de Noé, surgiram muitos que não criam na existência de Deus, nem o amavam. Estes começaram a pensar: o que poderíamos fazer para não perecermos se vier outro dilúvio? Vivia entre eles um homem chamado Nimrod, que era um valente caçador. Ele era o líder do povo. Um dia ele disse: vamos fazer uma torre que toque os céus. Se vier outro dilúvio, correremos para esta torre e nos salvaremos. Atendendo à sugestão de Nimrod, puseram mãos ao trabalho. Começaram a preparar o terreno na planície de Sinear. Construindo a torre, planejavam eles fazer que todos se agrupassem em volta, formando uma cidade. Seria uma grande e poderosa cidade, a capital do mundo. Começaram a preparar o material e levantar a torre. Eram milhares a trabalhar com entusiasmo. Parecia um formigueiro. Cada um fazia uma coisa. Uns preparavam tijolos, outros os queimavam, outros transportavam água, outros ainda levantavam a estrutura. Quando já bem alta, o Senhor resolveu um dia observar de perto o que estavam fazendo aqueles que não criam na sua promessa de não mais mandar dilúvio. Notou que eles estavam orgulhosos de sua cidade e de sua torre, crendo que logo iriam terminá-la.
Achavam que seus deuses os estavam ajudando. Notou também como uns davam ordens aos outros. Estes as transmitiam a terceiros e estes a outros ainda, porque não podiam comunicar-se diretamente por causa da grande altura da torre. Sabendo que aquela torre e a grande cidade só serviriam para aumentar o mal sobre a terra, Deus resolveu impedir sua construção. E assim foi que aconteceu. Certa manhã, quando se ajuntaram para trabalhar, um deles pediu tijolos. O companheiro não entendeu o que ele pedia e mandou água. Outro pediu água e lhe mandaram tijolos. Outros ainda pediram massa para ligar os tijolos e lhes deram coisa completamente diferente. Uns davam ordens e outros faziam exatamente o contrário. Logo perceberam que já não se entendiam mais. Puseram-se a brigar uns com os outros. Muitos provavelmente pensaram que seus colegas agiam propositadamente para zombar deles. Não podiam compreender por que surgira tanto desentendimento. Resolveram então separar-se. Aqueles que compreendiam a linguagem uns dos outros formaram grupos e cada grupo foi para o seu lado. Diz a Sagrada Escritura que o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E nunca mais se juntaram todos outra vez num só lugar. Antes dessa confusão, todos os homens falavam a mesma língua. Mas depois surgiram muitas línguas diferentes. Por isso deram o nome de Babel ao lugar e à torre, porque Babel significa confusão. Assim se formaram as várias nações, cada uma com sua língua diferente.